porque ansiamos tanto pela vida após a morte. Sim, ansiamos a vida após a morte porque o nosso estado atual não é o estado original que o nosso Pai nos terá dado na criação. Nós éramos verdadeiramente imagem e semelhança de Deus, nosso Pai e Criador. Infelizmente, o pecado dilacerou esta semelhança. Somos imagem, mas o pecado degradou a nossa semelhança e agora gememos neste corpo para que nos seja devolvido, ou seja, revestido aquele corpo imortal, conforme 2 Coríntios 5, 1, 5. E este mistério não é só a lemos da Bíblia Sagrada, de que os mortos ainda vivem. Não é a Bíblia que nos ensinou isso. Não somente ele ou ela, mas nossos antepassados, nossos bisavós e trisavós, sabiam e adoravam a Deus, pedindo em todos os momentos de dificuldades a intercessão dos seus antepassados que já dormiam. Nós somos muito enganados em África, de que tudo que temos, que conhecemos, foi a Bíblia que nos ensinou. Não. Antes dos missionários chegarem aqui, nossos antepassados sabiam que a morte não era o fim. Sabiam que a morte não fazia desaparecer a pessoa. Eles sabiam que ele estava no outro estágio. Por isso, quando tivessem dificuldades, eles pediam ao Zambian-Punga Sukutat para que os seus antepassados intercedessem por eles, porque sabiam que a morte do corpo físico não terminava o fim da existência humana. A morte é o inimigo em comum de todas as pessoas, em todos os lugares e tempos, e não importa o nível ou estatuto. A nossa fé em Cristo ressuscitado prova-nos que, de facto, a morte não é o estado final, mas uma transição para um reino espiritual, onde o Espírito é reunido com Deus. Por que se reúne com Deus? Porque, sendo nós imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 2:7, foi Deus quem soprou em nossos pulmões o seu próprio ar, vindo dos seus pulmões, dele para nós. Nós levantamos-nos como almas viventes. Isso prova-nos mais uma vez que a morte não faz perder, nem mesmo fazer desaparecer a nossa existência, porque a nossa humanidade não está em nós mesmos, mas em Deus, nosso Pai e Criador. O que unto quieto, kakina muyeto ko, mwanzambi ono tuva, watuvanga, munapu ayandi kibeni. A nossa humanidade não está, digamos assim, sobre nossa autoridade ou em nós mesmos. Não, está naquele que nos criou, a sua imagem e semelhança. Semana passada dizia que a canicidade do cão está no cão. Por isso ele vê a sombra que está atrás da parede e grita, porque a sua canicidade está nele próprio. Mas nós, a nossa humanidade está em Deus e nada podemos ver atrás da parede se Ele não nos revelar. Nossa crença, ou seja, o fim último da nossa fé em Cristo ressuscitado, é alcançarmos este estágio, recebermos esta prenda, recuperarmos o nosso estado original degradado pelo pecado da desobediência. A crença na ressurreição de Jesus Cristo, aquele que adquiriu o estatuto de Jesus, adquiriu o estatuto de Cristo, é o ponto central da fé dos discípulos de Cristo, os chamados também cristãos. Essa ressurreição coloca em xeque a morte, vence a morte. Ela foi derrotada, a morte foi derrotada, ela já não tem poder ameaçador que detinha antes daquele acontecimento de Golgota. Sim, antes daquele dia, a morte ameaçava todo mundo. Mas hoje já não ameaça ninguém. Após a morte, a alma separa-se do corpo. Já falei do espírito que volta a Deus, agora falo da alma. A alma separa-se do corpo e esta espera a ressurreição para tomar um novo corpo que já não morre
e nem é nascido pelos homens. Não há religião no mundo com esta profundidade de conhecimento. Não existe, a não sermos nós. Naquele dia, nós apareceremos com um corpo glorificado e livre de dores e de imperfeições. A crença em Jesus Cristo como Salvador nosso e a promessa da vida eterna são elementos essenciais e fundamentais para o cristão lidar com a morte, seja nossa ou do nosso ente querido, com a esperança inabalável e confiança que não pode se mover em Deus, aquele que não deixou Cristo Jesus no Hades. Devemos ver a nossa vida como uma jornada que nos leva para o céu. E a morte é o fim dessa jornada. Aleluia. Sim, dessa jornada que nos leva de volta ao encontro com o nosso Deus, o nosso Pai, que tanto nos ama. Que tanto nos ama. Embora todos tivessem alguma ideia sobre este assunto, sobretudo como pessoa morre, haverá ressurreição, mas somente um veio consumar esta ideia de maneira firme e real. A fé e o consolo aos que enfrentam a morte, pois a ressurreição e a vida eterna acenderam esse farol da grande esperança, igreja, aleluia. Este é dos elementos diferenciadores entre tantas outras religiões no mundo e esta nossa religião, que tem fundamento nesta inabalável promessa. Nós viveremos eternamente, tal como Ele vive, nós viveremos eternamente. Eu vivo e vós vivereis. Sim, nós viveremos com Ele, se com Ele sofrermos as restrições deste mundo, tal como Ele também sofreu. É verdade que Lázaro estava morto, mas quando se dirigia ao túmulo, ele provou que era tão fácil para Deus ressuscitar alguém dos mortos quanto é para nós acordarmos alguém que está dormindo. Os abençoados, os bem-aventurados, eles conhecem o dia da partida. Por isso muitos não temem isso. Você nos últimos dias, tudo que acontece, procura uma pessoa para poder adivinhar se quem que feitiçou. Brincam com o poder de Cristo. Procura adivinhos para dizer se quem te feitiçou. Fraquinhos, fraquinhas. Não têm fé. Homens, mulheres de pouca fé. Tudo que acontecer é procurar adivinho. Dando oportunidade ao oportunista para aproveitar. Até pessoas de grande nível, ungidas, perdem noção disso. Igreja de Cristo, estou a falar sobre a morte de forma séria, porque eu conheço o que estou a dizer. O sono da morte não é o fim da nossa história. No túmulo ou na tumba, Jesus disse a Marta, irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que ele morra, viverá. Mas como é que a igreja cristã não consegue, de fato, guardar os ensinamentos do seu mestre? Eu, quando leio o Alcorão, há parte que dizem isso. Se os cristãos guardassem os ensinamentos do seu mestre, se salvariam. Mas como não guardam, passarão a espada. Ontem, parece que ontem, da guerra de Israel, o mundo árabe reuniu para em conjunto tomar uma decisão. E vocês, onde está o mundo cristão? Onde está? É por causa da perversidade e dos bens que alcançam, pensam que a morte já acabou. E criam independência total das suas vidas. E parece que dizem que fizeram concerto com a morte. Os que crescem na igreja, que come o pão da igreja, quando torna amanhã presidente, ele é o primeiro a esquecer os ensinamentos. Mas o muçulmano não faz isso. O muçulmano não faz isso. Faz isso? Não. Antes, pelo contrário, quando ele ascende o poder, eleva o nome de Alá. Ainda na reunião, ele ora. Não importa, ele ora, dá glória ao Alá. Mas os cristãos cansados. Por isso, Cristo sofre todos os dias. O seu retorno demora porque os discípulos estão desviados.
Aqueles que morrem em Cristo dormem, estão a descansar lá no céu. E eles têm um futuro brilhante. Eu vi com os meus olhos, ninguém me contou. O brilho daqueles que já partiram e que foram, de fato, bem-sucedidos neste mundo. Ninguém me falou, eu vi com os meus olhos. A beleza, a formosura, a elegância que eles atingiram. O Deus da nossa adoração, Ele que conta até os cabelos das nossas cabeças e que nos guarda na palma da sua mão, não se esquecerá de ti, dele e de todos nós.